E todo esse poder do Criador sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre grupos inteiros de pessoas, é exclusivamente para fazer cumprir a sua aliança. Hoje faremos um estudo aprofundado sobre qual é o verdadeiro nome de Deus. Veremos sobre a importância de conhecer o nome do nosso Pai Celestial para que o identifiquemos e tornemos distintos de outros. Afinal, todos temos um Pai. Esse estudo possui todas as suas fontes providas de linguistas eruditos, utilizando diversos textos bíblicos e comparando esse texto com os textos das línguas originais. Esse estudo ele pode ser assistido por todos, tanto por leigos quanto por quem estuda as línguas bíblicas, porque ele é um estudo de cunho popular e não é um estudo estritamente erudito, para todos. E isso se deve simplesmente por causa da ordem que nós recebemos de fazer ser conhecido o seu verdadeiro nome, isento de títulos e outras qualidades, as quais são verdadeiras e maravilhosas e ajudam a louvá-lo como nosso Criador, mas que de fato esses títulos não são seu verdadeiro e glorioso nome. É um estudo bem interessante, eu espero que vocês aproveitem. E se o acharem edificante, compartilhem com seus entes queridos e amigos, pegue um caderno, anotar tudo e pause para fazer suas anotações. E permita que o verdadeiro nome do Criador entre na sua casa. Amém. Como vimos em estudos passados, nós chegamos à conclusão de que é mais lógico crer no Criador da matéria do que a matéria ter se criado sozinha. E vimos também que o Criador certamente deixou registros escritos, contendo suas proposições, a história do seu povo. Inclusive comparamos a quantidade de manuscritos antigos existentes entre a Bíblia e qualquer outra obra literária popular e também aquelas tidas sacras. E chegamos à conclusão de que o Criador deixou pontualmente a Bíblia como registro e nada mais em nenhum outro livro. E antes de entrarmos em detalhes sobre o que está escrito na Bíblia, nós podemos de forma geral encará-la como um contrato entre o Criador e os homens, com várias cláusulas, tanto de multas pelo não cumprimento contratual, quanto de salário pelo cumprimento e pelo trabalho realizado. Mas é um contrato diferente, é um contrato pessoal, pois nele há uma marca, há um destinatário e esse destinatário tem a sua certidão de nascimento pessoal anexada nele, sugerindo que esse contrato não pode ser trocado por nenhum outro destinatário, nenhuma outra pessoa, nenhum outro trabalhador. E ainda para os destinatários desse contrato, há um treinamento com diversas disciplinas que, após estudadas, dão acesso ao diploma de formatura, para aí sim começarem a trabalhar. E quem se formar e tiver apto a trabalhar, tiver inclinação a trabalhar, ainda há um contrato de trabalho com regras definidas sobre o local de atuação e os serviços a serem realizados. E aí sim, eles começam a receber o seu salário. E após muito trabalhar, podem se casar com o dono da empresa. Isso inclui os homens também. Para os que muito trabalharem, receberão o seu salário de aposentadoria. Um clube de vantagens fechado, com todos os benefícios listados no contrato. E se você tem interesse nesse contrato, não esqueça de compartilhar com os outros que também têm suas certidões de nascimento inclusas nesse contrato, mas que ainda não sabem disso, pois não começaram a ler detalhadamente o contrato. Muito obrigado por vocês aqui. E uma parte do treinamento é saber quem é o chefe. E nesse caso, o chefe é o filho do dono da empresa. E o filho é quem emite todos os certificados e diploma dos treinamentos. Mas quem paga o salário é o dono. E o chefe, no caso, o filho do dono, pede que conheçamos o seu pai, o dono. Pois todo contrato foi elaborado por ele, pelo dono. Toda a filosofia da empresa, missão, visão, valores. Se nós quisermos trabalhar de forma exata, nós precisamos estar em sinergia com os valores da empresa, saber a missão dela e pegar a visão do quanto essa empresa vai crescer no futuro, contratando cada vez mais funcionários que não sabiam que tinham seu nome, sua certidão de nascimento inclusa no contrato. E é emprego garantido, nunca foi tão fácil. Então vamos concentrar no dono da empresa e vamos tentar responder algumas perguntas sobre ele. Analogias à parte, sabemos que o contrato são as escrituras sagradas, é a Bíblia, e que o dono da empresa é Deus. Então nós precisamos conhecer quem é o verdadeiro Deus da Bíblia. Buscamos saber, por exemplo, qual é o seu verdadeiro nome. Onde esse nome ocorre na Bíblia? Quantas vezes ele ocorre na Bíblia? Qual a pronúncia
E qual o significado do seu nome? Será que ele possui personalidade? Precisamos conhecê-lo. Será que somos semelhantes a ele? Por que ele nos deu a vida? E o que ele quer de nós? São perguntas. E essas perguntas formam um conjunto básico, completo, que nos ajuda a entender o propósito do nosso Criador, tanto para o nosso futuro pessoal, baseado na nossa conduta no presente, a qual devemos basear nas maravilhosas lições do passado, os escritos do passado. Então vamos ao Criador? Em Êxodo capítulo 9, versículo 16, o Criador fala com o faraó do Egito, aquele que escravizou os israelitas, os netos de Abraão. Olha só com quem o faraó foi se meter, com os netos de Abraão. Vai dar ruim. E esses netos são aqueles que tinham suas certidões de nascimento no contrato. E esse faraó era aquele que recebeu sobre si e sobre todo o seu povo as 10 pragas, as famosas 10 pragas do Egito. E a seguinte frase foi dita por Deus ao faraó. Então vamos ler. Êxodo 9:16. Deveras, para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, o poder do Criador é, e veremos que sempre será, para que o seu nome seja anunciado a todos. E nessa altura o faraó já tinha recebido 6 das 10 pragas. 6, por causa dos muitos anos de escravidão do povo israelita, os netos de Abraão. Mesmo Faraó tendo visto tudo aquilo que a Bíblia chama de maravilhas, ele não se curvou diante do Criador, ele não o adorou. E para piorar a situação, ainda oprimia o povo israelita e não deixava eles saírem da escravidão. Ou seja, mesmo sentindo a presença e o poder do Criador, o Faraó ainda adorava outros deuses com outros nomes. Então o Criador fala que manteve ele vivo e no poder durante as pragas, para que o faraó fosse uma espécie de testemunha do poder do Criador e que este testemunho fosse relatado a toda a terra, uma vez que o Egito era uma grande nação na época e através do testemunho dos egípcios seria exposto que o autor das maravilhas, praga para os egípcios, tinha sido o Criador e não qualquer outro deus pagão, tornando o seu nome conhecido por toda a terra. Amém. A última praga aos egípcios foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Não de todos os homens, de todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. E isso se sucedeu porque o Egito manteve o povo israelita escravizado por 430 anos. Então a ira do Criador se acendeu. Depois dessa última praga, o povo israelita finalmente foi liberado pelo faraó do cativeiro. E aí foram em direção ao deserto, onde ainda assim o insistente faraó os perseguiu. Quando depois o Mar Vermelho se abriu, fazendo o povo israelita escapar e finalmente conseguir a liberdade. Mas agora voltando um pouquinho, só um detalhe. Imagine o quão triste é perder um filho. Perder um primogênito. E é aqui que muitos colocam Deus como mau, afirmando, viu? Deus era mau, matava pessoas. Não pode um Deus de amor ser tão mau assim. E é por isso que eu não acredito em Deus. Olha, o povo egípcio escravizou os israelitas por 430 anos. 430 anos. Pergunta aos egípcios se a história é mentira. E há ainda os que dizem, Deus não existe. Este Deus é um Deus falso. E ele é tão maldoso que esqueceu do próprio povo. E se ele tivesse tanto poder assim, ele não permitiria tanta maldade no mundo. Muito menos com seu povo. Deus não existe. Olha, pelo contrário, o poder do Criador é tão alto, tão superior a qualquer outra manifestação de poder na natureza, que ele tem o controle de manipular até a vida alheia para cumprir as suas promessas, as suas alianças. Ele manteve vivo o faraó e matou pontualmente os primogênitos. E com a precisão cirúrgica, as vontades do Criador foram
realizadas. E todo esse poder do Criador sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre grupos inteiros de pessoas, é exclusivamente para fazer cumprir a sua aliança. O agora famoso subcontrato. E toda a sua fidelidade em cumprir a aliança é por causa, é claro, da idoneidade do teu nome. Tem pessoas que têm nome, tem pessoas que não têm nome. O Criador tem nome. E vejamos o seu poder, o poder de cumprir suas palavras. Mas vou dar um aviso aqui, antes de mais nada, não se preocupem em ler os slides. Eu vou ler junto com vocês na hora certa. Apenas tomem nota e prestem atenção. Olha o poder do Criador de cumprir suas palavras e suas promessas. A maldade que o faraó, o Egito, fez ao povo israelita era uma promessa feita a Abraão. Por mais incrível que isso possa parecer. E isso é um dos pilares da Antiga Aliança. Inclusive é base para o nome Antigo Testamento. A aliança com Abraão tem cunho perpétuo, feita entre o Criador, o Abraão e toda a descendência de Abraão, que também de modo perpétuo herda todos os direitos, todos os benefícios e todas as bênçãos dessa aliança, mas também herda todos os deveres e todas as maldições, que são exclusivas para os trabalhadores que infringem as leis do dono da empresa. Afinal, a Bíblia é um contrato. E a aliança é até o fim dos tempos. E até o Messias, conhecido como Jesus Cristo, também herdou os deveres dessa aliança, pois era descendente de Abraão tanto por José quanto por Maria. Inclusive, o Messias era a renovação dessa aliança. O Messias fez o segundo grande subcontrato, a aliança renovada, nome que também é base para o Novo Testamento. O termo novo vem de renovada, a aliança renovada, onde o Messias viria para acrescentar cerca de 800 leis aos que estavam em treinamento na empresa. Há cerca de 600 leis da Antiga Aliança. E um dos termos contratuais da Antiga Aliança é o que o Criador disse a Abraão em Gênesis 15, de 13 a 15. Vamos olhar. Então disse a Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e que afligida por 400 anos será. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairás com grande riqueza. E tu irás a teus pais, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Presta atenção. Vocês já viram essa história. Eu já contei parte dela. Uma das cláusulas do contrato, Abraão já sabia que ia acontecer. E aconteceu. Por 430 anos, os egípcios escravizaram seus netos, seus bisnetos, seus trisnetos, seus tetranetos. E imagina quão triste para eles seria poder não fazer nada. Mas era uma aliança com o Criador. Era uma cláusula contratual. Todas as cláusulas foram cumpridas. Vamos ver? Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas, e saíram com grande riqueza. E ainda voltando à morte e o sepultamento de Abraão e de Sara, foi exatamente na terra dos seus pais, Tera, em Canaã. Vamos ver. E viveu Tera 70 anos e gerou Abraão a Naor e a Arã. E tomou Tera a Abraão seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher do filho de Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E viveram em Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Arã. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dia. O campo
que Abraão comprara dos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, terra de Canaã. Boa velhice em paz nas terras de seus pais. E ainda sobre o poder do Criador e sobre sua aliança com Abraão, vamos lá para o último livro da Antiga Aliança, Malaquias, que traz uma repreensão do Criador aos seus próprios sacerdotes, digamos os diretores da empresa, designados por ele próprio, os quais deveriam estar ensinando as leis e dando exemplo, mas estavam ensinando coisas erradas e se casando com mulheres que adoravam outros deuses. Então ele disse em Malaquias 2:2: Se não ouvirdes e não se propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as suas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o teu coração. O dono da empresa não poupa nem a diretoria. Belezinha, belezinha? E agora vamos para os livros após Malaquias, no Novo Testamento. Os livros da Aliança Renovada, do segundo subcontrato, que foi adicionado ao primeiro subcontrato, formando o contrato como todo. E vamos ver um exemplo importante. De quem seria esse exemplo? Claro, do Messias. E ele disse em João 5:43: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, em nome do meu Pai. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Triste. Por quê? Tudo que o Messias veio realizar, todas as vitórias contra o mundo, todas as tentações, dando todos os exemplos de conduta possível, todas as 800 leis acrescentadas às 600 da Antiga Aliança, 200 a mais. E o povo ainda reclama, hein? Todo o sofrimento pela sua morte como resgate às ovelhas perdidas, sendo o último sacrifício para os homens imundos. E ainda sim o Messias o fez. Tudo isso por causa do nome do Pai. E ainda foi rejeitado. Pelo contrário, muitos líderes religiosos aceitam hoje que vieram após o Messias, com cópias tardias e posteriores aos ensinamentos do Messias e do Criador, adaptações para discursos modernos acerca da natureza e da pluralidade sexual, são louvados, são adorados, e muitos ainda têm monumentos e templos, e ainda tem mídia aí na telinha. Mas o poder do Filho do Dono é grande. E não ficou por isso mesmo. Veremos esse poder do Filho do Dono também. Um exemplo rápido é que até os convertidos ao judaísmo, à religião judaica, aqueles que em sua enorme maioria rejeitam o Messias que veio, pararam os seus sacrifícios depois do último sacrifício, o sumo sacrifício, o sacrifício final, o sacrifício do Messias. E o Messias veio em nome do Pai, em nome do Pai. E, aliás, por que o Messias é tão importante para o nome do Pai? O que ele veio fazer em nome do Pai? Por que ele foi sacrificado? O que é sacrifício? O que é sacrifício? Para quê? Sacrificar significa tornar sagrado. Era uma exigência para expiar os pecados contra as leis do Criador, para manter puro o nome do Criador e puro o povo do Criador. Então, sacrificar era uma ordem. Era oferecer uma vida pela sua vida. Por exemplo, a vida do seu melhor animal, o maior animal que você tem. Aquele que serviria de alimento para toda a sua família, para os seus filhos. Animal o qual não seria mais designado para alimentar os seus filhos e nem a tua família, mas para a limpeza do seu pecado imundo, para a limpeza da sua vida, do seu ato de transgressão, da sua iniquidade. Hoje, o Messias assim o fez. Ele é o sacrifício final. Vamos ver em Hebreus 10, de 10 a 12. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece a cada dia
ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havido oferecendo para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Belezinha, belezinha? E mesmo que você tivesse muitos animais na tua criação para alimentar a tua família e se sentisse à vontade para pecar à vontade, o Criador o feriria com lepra, aquela doença que corrói a pele. Um machucado, ele eleva a pele, cria uma casquinha com sangue coagulado, para evitar entrar bactérias estranhas e você adoecer. Porque o Criador, mesmo que você não mereça, ele quer te preservar. E já a lepra é uma doença dada pelo Criador. Uma praga, uma maldição, uma quebra contratual. Uma doença que corrói a pele, que não sobe a pele, mas desce a pele. Como uma queimadura, só que não é uma queimadura, é uma corrosão feita por bactérias fortíssimas. Uma doença de maldição mesmo, dada aos pecadores imundos do povo do Criador. Escolhido pelo Criador, não quebra lei. E quando quebram, mostram que não merecem o emprego e nem a aposentadoria. E após receber a lepra, havia uma lei para a limpeza da lepra. Deveria ser acompanhada pelos sacerdotes do Criador, pela diretoria, e que só após o veredito dos sacerdotes podiam ser perdoados os pecados. Perdoados e limpos os seus pecados. Mas, em último caso, se a lepra não incomodasse o ímpio, o Criador abria a terra e engolia as pessoas pessoalmente, de forma súbita, como já aconteceu em Israel. Vamos ver dois textos, em Números e Deuteronômio. Presta atenção. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, a todos os seus bens. Quando morreu todo aquele grupo, quando o fogo o consumiu, 250 homens, os quais serviram de advertência, e assim o fez a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, netos do primogênito de Jacó. Como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo que subsistia no meio de todo o Israel. Maldições feitas aos netos de Abraão, que deveriam estar trabalhando dentro do contrato, seguir o contrato, mas estavam trabalhando para a concorrência e foram sumariamente demitidos. E não se engane, ainda tem acontecido lá em Jerusalém e na região do Mar Morto, na atual Israel, fenômenos atribuídos pelos rabinos da religião judaica como maldição de Deus. Presta atenção nessa matéria. Cratera engole 3 carros em estacionamento de hospital. Imagina que triste engolir 3 carros no estacionamento do hospital. Mais triste ainda, seriam pessoas dentro desses carros, e mais triste ainda seria ter engolido o próprio hospital. Imagina que triste. A Israel atual, ela tem um sistema de defesa antiaéreo muito tecnológico. Eles, em geral, têm uma fortíssima tecnologia bélica. E eles possuem também uma invejável tecnologia de salinização do mar. E no campo da construção civil, todas as sociedades estão construídas em terrenos com relevo acidentado. Eles têm muita experiência em construção. E mesmo com toda essa tecnologia, as autoridades locais alegam que deveriam investigar se uma simples construção civil feita numa rodovia próxima pode ter aberto uma cratera enorme que podia ter engolido o hospital todo e não só 3 carros no estacionamento. Preste atenção. O que aconteceu de verdade lá? É uma pergunta. Seria o buraco aberto na terra fruto do pecado dos ímpios que estão transgredindo as leis do Criador lá em Israel? Um buraco no hospital? Seria maldade de Deus? Estariam eles amaldiçoando a terra santa, a terra prometida a Abraão, prometida aos israelitas, descendentes de Abraão? Abraão não era israelita, Abraão era hebreu. Abraão nem era judeu. Ele era hebreu, ele era gentio. Jacó era israelita.
mas a aliança foi feita com Abraão. E lembrando, os israelitas são diferentes dos israelenses da atual Israel. A gente vai ver isso já já. E quem nasce lá, mas não está no contrato, pode estar amaldiçoando a terra. E vem maldição para eles também. Então pode ser que pelo fraquejar dos próprios israelitas, descendentes de Abraão, eles não estão cuidando dos israelenses. E se isso for obra do Criador, olha o poder dele. Estaria o Criador abrindo a boca da terra novamente? É uma pergunta. Outra matéria. Esvaziamento do Mar Morto gera buracos com mais de 20 metros. A consequência desse esvaziamento do Mar Morto foi surpreendente. São mais de 3.000 abismos, praticamente um novo buraco por dia. Sei não, hein? Estranho. 2014. A Terra tem se abrido num lugar onde nem onda tem. E a Terra que tem se aberto, é uma terra seca, que está assentada há mais de 5.000 anos. É uma terra dura, inclusive é ótimo para construções civis. Nem precisa trabalhar muito o solo. Inclusive existia um monte de empresas, um monte de negócios de turismo ali naquela região. Resorts e outras coisas similares. Simplesmente a terra tem feito buracos enormes, arruinando, falindo esses negócios. A transgressão da lei tinha como punição a entrega à morte. E isso era para dar exemplo aos outros que tinham inclinação ao pecado e para limpar a terra prometida dos pecadores. Limpar Canaã, limpar o que se tornou Israel hoje. E hoje ainda pecamos. Nós precisamos do sacrifício do Messias, o último sacrifício feito em favor dos homens. Devemos cumprir suas leis, porque pelas profecias nós somos ovelhas que foram espalhados pelo mundo. E agora estamos sendo juntos novamente. Por isso, estamos cada vez mais juntos. Amém. Vamos lá, mais uma matéria. Não me leva a mal não, hein? Há frestas coloridas no muro do apartheid. Separadas por alguns quilômetros, as duas nações vivem realidades distintas. Estão falando de Israel e Palestina. Enquanto Tel Aviv, em Israel, é considerada a capital do Oriente Médio, gay, com 25% da população homossexual e uma famosa parada LGBT, amar alguém do mesmo sexo pode ser fatal na Palestina. Olha, eu não vou falar mais nada sobre o solo da terra. Já está dado o recado, mas eu não vou me aguentar. Até a Palestina tem seguido de forma integral uma dessas leis do Criador. Mas a lindíssima Tel Aviv, linda Tel Aviv, no território de Israel, não. Depois vão reclamar. Ou seja, o nome do Criador foi exposto ao mundo através das pragas aos pagãos, através de maldições feitas aos seus próprios sacerdotes, aos que não aceitaram o Messias que veio em nome do Pai, e ainda seu poder implicitamente pode estar abrindo terras que são tidas como excelentes para a construção civil, que de modo algum dariam problemas técnicos às construções, e o povo tem desobedecido aos seus preceitos. Todos os povos, desde o povo israelita até os povos de outras nações, terão o privilégio de conhecer o poder do Criador. Mas apenas os separados do mundo e das tentações, os santos, se curvarão perante Ele. Honrarão o seu nome e receberão a sua marca. E foi-lhes dito que não fizessem dano à terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Sem comentários. Inclusive, o Apocalipse vai ser a prova final do poder dele por causa da blasfêmia do seu nome. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Os homens em toda a história blasfemaram o nome do Criador. Nós vimos isso. E os que assim o fizerem e não o derem glória, serão abrasados com grandes calores nos últimos dias. Isso te lembra o quê?